Good afternoon, good evening, good morning. May we give a little time to think Então, about vamos Lord Gauranga and Gaura consciousness. ter Gauranga pouquinho de consciousness. tempo para pensar nessa consciência de So Gauranga. language interpretation available Então, a interpretação da língua é in disponível em inglês, in Russian and em in russo e em português. This is our Chaitanya Moy path, is my suspicion. So let's see our Brazilian devotees. Então, vamos Do ver they nossos know? devotos Because this way brasileiros, they eles may sabem, be porque encouraged assim to eles join podem ser in also. encorajados a Gauranataraj participar. Prabhu, yes, he Ah, can então give Gaura some Nataraj Prabhu, news to the então ele Brazilian pode nos dar section that alguma they notícia reported yesterday. do grupo brasileiro All right, hoje. dear devotees, let us begin with Então, the queridos auspicious devotos, vamos iniciar. Sorry, it is my fault, sorry. Ai, desculpa, é minha culpa. It's all good. Então, não tem problema. Rajasundari, we do Raja know, Sundari, nós always sabemos, clicking buttons and sempre juggling everything apertando digitally. botões aqui e jogando de Let us cá begin with some Vandana, and digitalmente. then we'll Então, vamos settle into começar the com program. Vandana e depois a Yes, gente Will, começa com o Hare programa. Krishna, welcome. Okay, the mini Vandana will start. Pequeno All mini Vandana. glories to Sri Guru Todas as and glórias Sri a Gauranga. Shri Guru Gauranga. Bandeham Sri Guru, Sri Yuta Kamalam, Sri Gurun Vaishnavanscha, Sri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padan, Sahagana Lalita, Sri Vishakan Vitanscha. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvije Namaha. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, então, prima de tudo, muito feliz de ver tantos devotos aqui, já entrando rapidamente no nosso London Zoom hoje. E aos poucos, estou vendo aqui todos os nomes, também em Londres, a gente tem Lavanda Moy e Devidasi. Então, Lavanya Moy, pelo menos ela. Temos Pandita. Então a gente deve ir antes a Londres e ver todas as suas formas e nomes auspiciosos. Então vamos saudar todos vocês e quem mais está mostrando a sua forma. Ah, então Madhusudan. Udaram Prabhu, Scarlett Blom. Quem é esse Bia Madhusudan? Não sei. Então, esses são os devotos que estão mostrando as suas formas e também pelos nomes a gente está vendo tantos aqui e apreciamos muito a presença de vocês. Então, hoje o tema que nos deu o Devashish Prabhu, o grande Messias do amor, o Senhor Gauranga. E ele planejou estar conosco, mas não pode estar, como eu mencionei. Mas tenho certeza que ele teria gostado muito de ler do Golden Volcano, do Vulcão Dourado do Amor, porque ali tem uma sessão que é intitulada
que é intitulada Mahaprabhu, o grande Messias. E eu não posso não pensar que era isso que Devashish estava pensando de ler. Então, eu também vou começar lendo isso, vou começar a reunião lendo do vulcano dourado do amor. Então, primeira coisa é que Jai a esse livro e ao autor Jai, Srila Bhakti Rakshak, Srila Goswami Maharaj. E todos vocês sabem que estamos aqui para compartilhar a mensagem de Srila Guru Maharaj e de Srila Govinda Maharaj e de Srila Prabhupada. Esse é nosso guarda-chuva e o tronco dessa árvore, a origem de tudo, a conexão deles e a distribuição deles. A raiz é Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Essa é a nossa família, continuando em segurança, o melhor que a gente pode, a nossa devoção. Então, eu vou ler para vocês. E esse é Guru Maharaj. Srila Guru Maharaj não é muito longo, é curto, mas muito substancial. Então, Srila Guru Maharaj dizendo, foi falado por ele. Então, todos nós devemos cair aos pés do grande Messias, Shri Gauranga Mahaprabhu. Os devotos deles dizem, se a gente tivesse que conceber um lugar onde Gauranga não apareceu, a gente não poderia manter as nossas vidas. Nós estremecemos de pensar em viver sem um amigo magnânimo como Shri Gauranga. Então, essa é uma cotação. É um kirtan que nós cantamos, está no nosso livro de kirtan, e comecem com essas palavras. Então, Guru Maharaj, não dizendo, como uma pessoa pode viver a sua vida sem Gauranga? É impossível. O mundo não vale a pena viver sem Gauranga. Essas são as palavras de Guru Maharaj. Shri Gauranga é magnânimo. Shri Chaitanya Mahaprabhu e os seus associados, o Panchatattva, vieram para elevar todas as almas da sua condição de caídas, sua condição caída. Geralmente, só pessoas que merecem podem entrar em Vrindavana, no Lila de Krishna, mas como Shri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, ele próprio veio nesse mundo para curar os ofensores das suas ofensas e dar entrada a eles em Vrindavana. Simplesmente cantando os nomes do Panchatattva e lembrando o lila deles, nós podemos nos purificar até da posição mais caída e preparar para participar no lila de Vrindavana. Em Goloka Vrindavana, Radha e Govinda estão desfrutando os passatempos de amor divino dentro do círculo deles. E tem um outro grupo onde Radha e Govinda estão combinados como Shri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, ele mesmo, no humor de Radharani, está saboreando a sua própria doçura com o seu grupo, os seus associados. A gente tem que realizar isso através do processo recomendado. Quem é Chaitanya Mahaprabhu? Ele veio aqui para nos dar o presente que nos vai promover ao nosso propósito mais elevado da vida. Então,
Agora a gente vai chegar num verso super favorito de Srila Gurudeva. Trazer Shri Gauranga perto da nossa alma é obter, mesmo inconscientemente, uma garantia de atingir o Krishna Lila. Para as ânimas caídas é mais útil cultivar devoção a Shri Gauranga. Isso nos vai dar uma satisfação completa na nossa vida, com o menor esforço. Devoção a Gauranga não vai nos guiar a nenhum perigo ou misconcepção da consciência de Krishna, mas a real consciência de Krishna. A gente pode ter total consciência de Krishna, ainda mais alguma coisa. O que é isso? A distribuição da consciência de Krishna. Então, agora a gente vai àquele verso muito especial, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que nos deu Sri Chaitanya Charitamrita, a literatura mais valiosa, teológica, mais valiosa, mais vista na luz do dia. Ele escreveu: Sei Chaitanya Lila Hoya Sarovara Akshaya Manohansha Charaha Tahate. Isso significa, Guru Maharaj expandeu, o que é Krishna Lila? É a real essência do néctar, é a essência da doçura, da felicidade, do êxtase, é a doçura da coisa mais doce que foi mais concebida, é representada no Krishna Lila. Então, o que é Chaitanya Lila? No Chaitanya Lila, aquele doce néctar do Krishna Lila está fluindo em todas as 10 direções, em centenas de rios, como uma grande fonte. E essa fonte é Chaitanya Lila. Esse é Guru Maharaj expressando o significado desse verso. E agora Guru Maharaj expressando ele mesmo. Mesmo que Chaitanya Lila apareça mais tarde que Krishna Lila, Chaitanya Lila é a fonte, a fundação. Nós vemos que Krishna apareceu em Dvapara Yuga, na era anterior, e depois Chaitanya Mahaprabhu apareceu na Kali Yuga. Mesmo assim, o lila deles é eterno. Primeiro tem quem doa o lila e depois o presente. Então, o presente de Shri Chaitanya Mahaprabhu é que em todas as 10 direções ele está distribuindo muitas fontes do lila de Krishna, o mais doce de todo mundo. E aí, Krishnadas Kaviraj Goswami conclui. Então, é Guru Maharaj que está expressando a conclusão dele. Ó devotos, venham, como muitos cisnes, vocês devem nadar no lago dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Daquele lago, Krishna Lila está fluindo no mundo em diferentes rios, lagos. Devotos, como nuvens, peguem esse néctar daquele lago e distribuam esse néctar gratuitamente a todas as ânimas fortunadas. Venham e vivam nesse lago. Pergunta ao cisne da tua mente de vir pegar refúgio naquele lago. Que cada cisne possa nadar nesse lago nectário de Sri Chaitanya Mahaprabhu, na sua vida e os seus ensinamentos, para que todos os grandes
centenas de fontes de néctar possam fluir em todas as direções. Ó devotos, ofereço minhas humilde oração a todos vocês. E aqui nós temos Srila Guru Maharaj próprio, especificamente entusiasmo, brilhando aqui das páginas do vulcão dourado do amor. E nós temos que capturar alguns raios, algumas gotas do brilho desses raios de que Guru Maharaj desejou a todos nós. Escutar Mahaprabhu, aprender qual é a grande riqueza da nossa vida e colocar isso em prática, o que Mahaprabhu nos deu para fazer como passos práticos para progredir na vida espiritual. E o mais prático Mahaprabhu está distribuindo esse néctar de amor divino através dos seus devotos, através dos seus agentes, através dos seus servidores. E nós temos essa grande coragem que nos deu Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a Srila Guru Maharaj e ao presente. Essa grande corrente que está fluindo. E nós temos que, com muita atenção, recolher algumas gotas enquanto nós nos protegemos, né, de tantos leões que venham atacar a nossa devoção. Fazer que o cisne das nossas mentes possa nadar nesse lago de néctar, mais doce, mais concebido. E eu estou muito feliz em ler isso, porque é um outro exemplo perfeito do que Guru Maharaj e Gurudeva nos deu constantemente. Doce, doce, o mais doce do doce, isso está sendo distribuído. Pegue isso, não coloca a tua mente na sujeira do mundo. Não vá em nas dificuldades desse mundo. Tira a tua mente daí e leva com seriedade os conselhos de Rupa Goswami, não qualquer mas os conselhos de Rupa Goswami, que foi nos dado em Upadeshavarāmrita, para a nossa guia, para que nós possamos evitar as coisas ruins que vão destruir a nossa devoção, nosso serviço devocional. Assim como Nishimadeva está destruindo as coisas demoníacas, essa mesma ideia, essa mesma palavra, destruir, as coisas desfavoráveis vão destruir a nossa devoção. Deixa de lado isso e aceite as coisas favoráveis. Então, um dia Goswami Maharaj disse, bem, se você tem escutado as palavras de Madhusudana Maharaj, então você escuta o Upadeshavarāmrita, porque eu enfatizo muito, eu acho muito fundamental esses ensinamentos de Mahaprabhu, que está vindo das palavras de Rupa Goswami. E isso o Guru Maharaj também explicou. Se nós fizermos isso e levarmos seriamente a nossa vida espiritual e tentar fazer com que a nossa conduta, como Rupa Goswami nos disse, como foi mostrado e nos dado através de Guru Maharaj e Srila Govinda Maharaj, então, mesmo que se nós formos atraídos por essa apreciação da Lila de Mahaprabhu, então nós nos asseguraremos do nosso sucesso de vir até Radha Krishna Lila. Mas temos que fazer isso com muita atenção. Então, doçura, beleza, tudo isso foi distribuído pelos nossos maestros. E nós temos que encontrar esse guarda-chuva especial que vai nos proteger de todo tipo de coisas não desideradas, que vão nos proteger de tudo isso que está caindo do céu, que pode nos danificar. Mas a gente tem que encontrar esse
esse refúgio que é o néctar que Mahaprabhu está distribuindo. Isso é Gauranga. Então, eu gostaria de fazer um outro, porque regularmente a gente está cantando esse Namo Mahabharanyaya, e se eu puder rapidamente voltar aqui. Ótimo. Ok. E esse verso também foi composto por Rupa Goswami. Então, esse verso, Namo Mahabharanyaya, que nós estamos muito acostumados a dizer assim, mas o que nós realmente queremos é entender o que estamos dizendo quando fazemos essas preces, cantando Vandana, as nossas invocações, e quando estamos oferecendo respeitos e glorificações. Então, eu vou ler só um pouquinho desse verso, porque nós somos familiarizados com esse verso. Isso é de Srila Govinda Maharaj, está dizendo: então, pela misericórdia de Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami compôs alguns versos que perfeitamente e gloriosamente explica a aparição de Mahaprabhu e o presente dele ao mundo. Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne, Gaura Tvijay Namaha. Então, Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktisundar Govinda Deva Maharaj dizendo: Maha está sendo utilizado como um superlativo nesse verso, superlativo, supremo. Então, Srila Gurudeva expressa essa linha. Ninguém é mais misericordioso ou jamais deu mais que Sri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu para distribuir o amor por Krishna a todos, Krishna Prema a todos. Ninguém é mais misericórdia que ele, ou jamais deu mais do que ele, mais que Sri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu para distribuir Krishna Prema a todos. Então, Srila Gurudeva... Então, eu não posso me desculpar se eu leio mais um pouquinho, porque nós queremos escutar as expressões, os sentimentos de Srila Gurudeva e o que os nossos mestres nos deram. Então, as palavras deles são muito importantes. Então, Srila Gurudeva dizia: só Mahaprabhu pode ser conhecido como Mahabharanya Avatar, ou seja, o avatar supremamente misericordioso, porque só ele distribuiu completamente Krishna Prema ao mundo. Tantas formas do Senhor apareceram no mundo para dar bênçãos às almas caídas. Mas dentro de toda a Vrindavan Lila, Gauranga Mahaprabhu é mais misericordioso que Krishna, porque Mahaprabhu é Krishna, ele mesmo aparecendo na forma de seu próprio devoto. E a natureza do devoto é distribuir Krishna, e Krishna aqui, ele mesmo é um devoto, distribuindo a misericórdia às almas condicionadas, no humor mais misericordioso. E não tem nenhuma dúvida que ele pode distribuir a sua própria misericórdia. Então, eu posso entender que Srila Gurudeva, sorrindo, dizia isso. Não tem nenhuma dúvida se ele pode realmente dar a sua própria misericórdia. E isso realmente me tocou na descrição de Srila Gurudeva. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. All right, I'll stop reading because otherwise Então, I'll read you more. eu vou parar de ler, So, instead, porque, de qualquer because maneira, eu it's Zoom, leio we todas as would like manhãs. you to participate. And we E have porque come é to de Zoom, London, eu gostaria que vocês so there's a participassem. big Então, a gente responsibility on vai para senior Londres, candidates, então uma grande Lavanya Moy responsabilidade é a to Pandita share something e from Lavanya Didi de nos something on the mostrar alguma topic coisa de but also on the Londres, topic of alguma coisa consciousness sobre esse as argumento, Srila também no Srila Guru argumento da Maharaj consciência de earlier Krishna, today was mentioning about e como o Srila Gaura Guru Maharaj consciousness, mencionava Gaura consciousness. hoje sobre a First we've done the consciência de Rasamoy Gauranga. Pandita, Então, vamos David Assi, primeiro and a Rasamoy having a quick Pandita, look, David yes, Assi. Lavanya Moy is with us from Então, the deixa eu dar uma UK. olhadinha. And Sim, trying to tá, see if Lavanya anyone Moy else está is from the conosco. UK here. Estou tentando ver se I'm tem going mais to leave algum very do quickly because UK I'm aqui, going to ask you something. da Inglaterra, aqui Ananda para poder perguntar Swarupini, alguma yes. coisa. então, Ananda Ananda Swarupini is with Swarupini, us. She's Swarupini, in ela está the UK conosco, also. ela está ali Pandita, kindly. na Inglaterra. Pandita, por Dandavad favor. Maharaj, very grateful to hear Dandavad your Maharaj, uplifting muito Gaura maravilhoso escutar o What seu Gaura Guru Katha. Maharaj's and Guru Days. Não uplifting meu, Gaura Guru Katha. Maharaj, Yes, but Gurudeva. I'll be quiet. I'll try to be No, quiet. no, please Não, por don't be favor, quiet. não esteja em silêncio. Well, I mean, Tem one reflection I uma have is reflexão that que eu tenho. I cannot but sort of mention that Eu não this posso não past, mencionar like, weekend has been, esse último since we're in final London, de semana aqui em Londres. it's been sort of dominated by the King's Foi coronation here in dominado England, pelo and a Oh, coroação yes. do rei aqui, do and, rei Carlos aqui na Inglaterra. It's been very interesting because Então está sendo muito interessante porque o país inteiro só fala sobre a coroação, o rei, a cerimônia, toda essa pompa e todas essas coisas. It's actually let me just to Isso feel that me faz sentir que how misdirected como fora de direção pode parecer tudo isso. A gente está vendo um homem nessa posição magnânima. Esse homem supostamente deve representar essas coisas nobres. Isso me faz sentir com muita gratidão, e como eu tenho a sorte de conhecer os nossos gurus e a mensagem profunda e verdadeira, com verdadeiro significado dos nossos mestres. E realmente Mahaprabhu é o mais magnânimo, o mais belo. E todas essas coisas são todas assim reunidas de uma forma tão simples e doce e com tanta humildade, e a gente observa um grande contraste, né? E aquilo que você disse, Maharaj, sobre o grande presente, né? O mais profundo, o conhecimento mais profundo e mais bonito se transforma fica até maior quando é distribuído, quando é compartilhado. Então, que a consciência de Krishna e mais, porque é incrível, porque a consciência de Krishna é a coisa maior que existe, mas ainda quando a gente compartilha, ainda pode aumentar ainda mais. Se a gente tem a sorte de ter recebido isso, essa misericórdia, essa Gaura Katha, então a gente tem que compartilhar, porque se a gente não compartilha, então a gente está
risking, so de beautiful perder said isso, about arriscando de this perder. gift being most Então, merciful. So the highest é gift maravilhoso que to the esse lowest. presente é o And, mais all of these things, and so misericordioso. we can O see presente that maior they are foi certainly dado aos mais very caídos. uplifting and E isso realmente é muito inspiring, and we're grateful to hear revigorante them again and again and be de reminded escutar de of novo e de so novo e lembrar de these deles. things, my reflections on Então, aceite essas minhas reflexões sobre isso. Então, agora tem o rei, oficialmente tem o rei em Inglaterra, depois de tantas décadas. Ok. Então, você sabe, a monarquia, o rei deve ser o representante de todos os devas. Eu não sei nada, eu não posso comentar nada sobre o rei, esse rei, exceto que eu escutei muitos anos atrás, quando eu vi os jornais, que ele estava na página frontal, tinha alguma coisa a ver com Hare Krishna, que o rei Carlos foi ao templo de Krishna. Sim, também a rainha esteve no Bhaktivedanta Manor. Eu guardei essa foto que alguém mostrava essa pintura, esse quadro de Mahaprabhu a ela. Ela viu Mahaprabhu. Então, por que ele, que é um grande homem, não poderia entender sobre Gauranga? Pandita, você é uma mulher, uma lady, uma dama muito apresentável, então você deve fazer um apontamento, agendar com o rei. I mean, he's certainly. I'm sorry, I don't want to sound like eu não quero falar nada quero soar como se ele não tivesse qualidades positivas, mas é interessante que ele foi abençoado com esse óleo sagrado, essa coroa e toda essa pompa. Então eu senti que todas essas coisas deveriam ser ofertas a Mahaprabhu. Bom, você sabe, eu entendi que ele leu alguns livros de Krishna, da consciência de Krishna. Eu gostaria de saber o que vai através da mente dele. Você pode ver que poderia só por uma personalidade grandiosa como ele, que compreende a mensagem de Mahaprabhu, poderia divulgar essa religião, porque todos estamos procurando por felicidade e eternidade, mas todos nós estamos procurando por Deus, todos estamos falando dele e orando a ele, mas quem é Deus? E quando a gente vem escutar quem é Deus, quem é Radha Krishna, e essa distribuição quando for levada a um nível superior, Madhurya Rasa, esse é o epítome. Então, em Gauranga Lila, com esta Madhurya Rasa é levado ao extremo, né, ao pico, em um modo que isso não pode ser entendido mal. Guru Maharaj explicou muito bem, e todos esses ensinamentos de Gauranga é tão puro e simples. Então, quem sabe? Nós não sabemos o que é o plano do Senhor. Nós vimos na nossa vida tantas coisas que não pensávamos de ver. Então, Gurudeva e Srila Govinda Maharaj viram na vida deles e eles disseram, eu li o que predisse Srila Bhakti Vinoda, que todo mundo cantaria
os nomes de Krishna. Eu li isso quando eu era muito jovem e eu pensei, Bhaktivinoda Thakur preveu isso, mas eu nunca pensei que eu veria isso na minha vida. Bhaktivinoda preveu que essa onda de amor e de devoção seria predominante no mundo. E nós sabemos que com a aparição de Mahaprabhu foi uma onda altíssima, e depois a próxima onda veio inaugurada através de Bhaktivinoda Thakur, e o que ele tinha no seu coração, e o que ele quis apresentar ao mundo. E isso aconteceu através de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, e aí depois veio primeiro através de Srila Prabhupada, e todos queriam trazer, e Srila Prabhupada queria trazer todos a Srila Guru Maharaj, e Srila Guru Maharaj levou a Srila Govinda Maharaj. E essa nova onda, e uma outra onda, será que ainda está andando mais alto? Quem sabe? Poderia levar só um evento como esse para aumentar essa onda. Srila Govinda Maharaj acabou de dizer, quem pode dizer que o Senhor não pode distribuir a sua própria misericórdia? E, obviamente, muito engraçado, mas o Senhor pode fazer qualquer coisa. E a gente sabe porque tem muitas descrições sobre o Senhor. Leiam Chaitanya Charitamrita. Se você gostaria de ouvir algumas descrições sobre os devotos do Senhor, leia Chaitanya Charitamrita. Se você gostaria de ser um devoto, leia Chaitanya Charitamrita. E para te ajudar a atravessar as mesmas coisas são aplicadas. Se você quer saber sobre o Senhor, saber sobre os devotos, leia o Vulcão Dourado do Amor Divino, leia a Verdade Revelada, que a gente acabou de ler, dar toda a honra a isso que a gente leu. E a gente quer sentar ali e escutar as palavras de Guru Maharaj. E nós fazemos isso, a gente sente e escuta Guru Maharaj, escuta Srila Govinda Maharaj, porque a gente pode, a gente tem gravações, ninguém tem gravações de Bhaktivinoda Thakur, ou de Lokanath Das Goswami, e muitos dos discursos que aconteceram, ninguém tem gravações, mas nós temos gravações de Guru Maharaj e Srila Govinda Maharaj. Então, agora, esse rei Carlos, Rasamoi Pandita, Krishna também pode abrir portas de palácios aos devotos. Tenta agendar uma reunião com o rei Charles. Talvez Devashish Prabhu pode. Sim, Devashish costumava estar na casa do parlamento. Sim, Maharaj, a gente vai tentar continuar nesse fluxo. Ok, Lavanya Devidasi, a gente já te voluntarizou e já prometemos também por você que você poderia compartilhar algumas coisas. Você está conosco? Sim, estou aqui, Maharaj. Oh, that doesn't. Anyway, I'm upstairs, but still. Well, obviously I don't have much to say. Então, eu não tenho muito o que dizer, obviamente, porque eu tenho uma mente muito pequenininha, mas eu vou tentar. Eu estava pensando que o que eu aprecio mais dos ensinamentos de Mahaprabhu, bom, eles são muito elevados para mim, obviamente, mas a apresentação de Gurudeva, o que é a tolerância e a paciência, e como nós podemos fazer tantos erros. E mesmo assim ele entendeva a situação, entendia que era um novo mundo para nós e que é muito diferente da vida que nós vivíamos antes. Então, é muito legal como a gente pode praticar e fazer erros, mas ainda assim continuar indo para frente.
E ele unless, estava obviously, sempre even if we aqui cause a massive offense, para unless nós, there's some way to get through it, but, you know, mesmo que a gente fizesse if we're just muitas bumbling ofensas. along, how, you know, we can just keep going nicely. E como a gente pode continuar andando adiante, porque Gurudeva aprecia mesmo coisas pequenas e muitas coisas, qualquer coisa ele aceita. E, claro, nós tentamos manter-nos focalizados e tentar o nosso melhor para que o Gurudeva reciproque conosco, nos nossos corações, mas nós estamos felizes, mesmo que a gente não consegue satisfazer a todo mundo, a gente tem que seguir para frente. Gurudeva ficaria feliz que a gente não fique remoendo na cabeça, eu não estou fazendo muito bem, eu não estou... Essa é muita desentendimento nas nossas cabeças, porque a gente está muito, muito longe do mundo espiritual, mas a gente pode continuar servindo. E o que eu entendo da misericórdia de Mahaprabhu, através da tolerância e da gentileza e da paciência de Gurudeva conosco, digamos, comigo mesma, quando eu era muito nova, mesmo que eu esteja praticando há 20 anos essa missão, essa consciência, não é nada em comparação com a eternidade. Então, isso é alguma coisa que eu aprecio muito, essa paciência, essa tolerância. E também nós também temos que ser assim com os outros, tolerantes e pacientes. Porque Gurudeva está no coração de todos. Talvez a gente pode pensar que aquela pessoa não está fazendo muito, também a gente não está fazendo muito, mas Gurudeva conseguia ver os nossos corações, misticamente. Isso era muito doce. Esse é o meu pensamento de hoje. Jai Gurudev. And Gurudev always nourishing everyone. E Gurudeva estava sempre nutrindo a todos, estava sempre encorajando a todos. E Gurudeva era sempre verdadeiro, dizendo os três requerimentos, dizer a verdade, o que é benéfico e o que é agradável de escutar. Esses são 3 critérios. E às vezes ele dizia, você não faz sentido. Pensamento sem sentido, estúpido. Então, talvez porque a gente conhece ele, a gente também pensa que ele pode estar dizendo isso. Então, a gente tem que avaliar a nós mesmos. Eu testemunhei essas coisas. Eu realmente, quando devotos começam um tipo de discurso que não é muito agradável de escutar, e eu realmente estive em situações assim, onde devotos diziam alguma coisa, ou faziam alguma coisa, ou perguntavam alguma coisa, e Gurudeva é muito insatisfeito, dizia. Então, eu pensava, isso poderia também ter sido eu. Então, é importante aprender através dos outros. Tem uma descrição em algum lugar sobre 3 modelos de aprendizado. O primeiro é através de escutar, e o segundo é aprender através de ver os outros, ver as consequências. Então, você vê alguma coisa que está acontecendo, tipo alguma coisa perigosa, não vai ali, não se aproxime. E o segundo é tipo, você vai atravessar aquela rua, naquela esquina. Não vai naquela esquina porque ali tem ladrões atacando as pessoas. Então, a melhor forma de aprender é escutando. A segunda é, você vai na esquina e ignorando o conselho dos outros e você vê, realmente, tem aqueles ladrões ali. E se você tem um pouco de bom senso, você volta para trás.
Mas o melhor tipo de aprendizado é, tem os ladrões na esquina, mas tudo bem, não vai acontecer comigo. Aí eu vou e aí, com certeza, os ladrões me atacam e, agora eu aprendi. Então, a melhor forma de aprender é escutar os conselhos dos outros. Mesmo que, às vezes, a gente viu, não alguém sendo atacado, mas a gente viu alguém recebendo bênçãos especiais de Gurudeva. Então, aquilo também ficou na minha mente, tomei nota. E a propósito, eu estava lá quando um muito famoso ou infamoso, famoso para algumas pessoas e não famoso para um outro ponto de vista, estava lá, mas famoso. Quando um devoto fez uma pergunta a Guru Maharaj, eu conheço o devoto, estava lá, mas não preciso dizer o nome, e ele perguntou a Guru Maharaj. E Guru Maharaj pausou, fez uma pausa, e aí eu estava pensando, qual será a resposta à pergunta? E você naturalmente pensa, quando alguém faz uma pergunta a uma outra pessoa, você pensa, qual será a resposta a essa pergunta? E eu acho que eu não tenho certeza qual seria a resposta. E aí, depois dessa pausa, Guru Maharaj, diretamente a ele disse, isto não é um escritório de perguntas, de questionamentos. Eu não lembro exatamente quais eram as palavras, mas lembro muito bem a substância, a essência disso, da pergunta. E Guru Maharaj fortemente fez essa observação. Aqui não é um ofício de questionamentos. Algumas pessoas talvez saibam. Quando eu estava com Srila Gurudeva, eu se perguntava algumas poucas perguntas, tipo, por que o céu é azul, etc. Mas a gente guardava especificamente para o serviço, porque a gente não quer simplesmente ver Gurudeva, Guru Maharaj. Eles sabem tudo, mas não só para nosso divertimento, saber quantos planetas tem no universo, qual é a cor das pessoas num determinado universo. Eles sabem tudo, talvez eles possam dizer tudo, mas não só para nosso conhecimento no tempo atual. Só porque a gente acha interessante. Esse tipo de pergunta eu raramente trouxe a Gurudeva. Sim, nós fizemos por causa de outros, em nome de outros, por causa tínhamos que passar as cartas dos outros, nesse sentido sim, mas não para nós mesmos. E eu testemunhei exatamente esse tipo de transação. Este não é um escritório de questionamentos. Então, talvez a gente pense, talvez a gente tenha que fazer perguntas assim, a gente pode mostrar que a gente está interessado. Mas é importante também, se a gente não tem uma pergunta, é ok, porque você está feliz com tudo. Não quer dizer que se você não tem pergunta, você não tem problemas. Eu senti que Gurudeva disse que se não temos perguntas, isso também é ótimo, porque nós estamos felizes com esse caminho que a gente escolheu. Sim, e também tem um outro lado, que não significa que não podemos fazer perguntas. E, por exemplo, às vezes Goswami Maharaj gosta de perguntas para
dar início a um tema específico. E eu vi Goswami Maharaj, mas eu vi também Guru Maharaj. Teve um devoto que eu também, de novo, sem nome, mas tinha um devoto que muitas vezes perguntava a Guru Maharaj o que eu pensava que era muito inapropriado. Eu pensava, mas por que essas perguntas? Mas Guru Maharaj, quando estava no humor certo, no momento certo, ele tinha um jeito de receber isso. Esse tipo de pergunta, transformar em uma resposta muito positiva. Era também uma forma de começar a interagir com os devotos. Mas, sabe, tem sempre o momento certo, né? Tempo, lugar e circunstâncias. E Gurudeva disse muito tempo atrás sobre, por exemplo, sim, eu posso perguntar a Guru Maharaj, mas não agora, eu vou esperar que ele esteja no humor correto, no humor certo. Isso significa no momento certo. Então, essas coisas nós também mantínhamos em mente com as nossas transações com Guru Maharaj e também com Gurudeva. Com certeza tem momentos certos e momentos não certos para fazer as perguntas. E, por exemplo, eu costumava dirigir, né? Srila Govinda Maharaj, eu era o seu motorista. Isso significa que muitas vezes ele precisava de um motorista. E Gurudeva não gostava de estar no carro, ou seja, ele não poderia sair do carro. Então, ele está num espaço confinado. Ele não gostava de quem estava no assento junto com ele ficar fazendo perguntas. Ele estava quem estava no assento de trás. Então, se ele começasse um argumento, uma conversa, tudo bem, mas ele não gostava que entrassem no espaço onde ele não poderia sair. Então, às vezes, a gente tinha que dar algum alívio a Gurudeva. Então, Gurudeva queria o seu espaço, Gurudeva não gostava muito. Mas por quê? Esse é um exemplo, tem tempo e circunstância. Quando um devoto faz uma pergunta, e quando o Guru Maharaj fortemente disse, isso não é um escritório de questionamento, então temos que entender. Mas isso era um outro devoto diferente fazendo perguntas. Então o Guru Maharaj às vezes transformava a pergunta e dava respostas interessantes. E isso foi gravado muitas vezes. E não é oficial, mas era o horário que Gurudeva muitas vezes falava nas manhãs, e muitas vezes quando ele sentava junto com o Guru Maharaj, muitas dessas interações eram gravadas. Mas, é claro, não tudo. Eu estive ali muitas vezes quando não tinha nenhuma gravação, porque não era o tipo de momento certo de fazer a gravação, era um momento informal. E da mesma forma com Gurudeva, quantas horas foram gravadas, mas quantas horas estivemos com ele? Então, a vida de Gurudeva, nós estivemos ali com ele na sua vida. Quanto disso foi gravado? Aquilo que foi gravado é um super tesouro. E realmente, lendo a palavra deles, os dois livros, O Vulcão Dourado, da Larva Dourada, e A Verdade Revelada, os dois livros foram compilados através dos discursos falados deles. Então, o que foi gravado, a gente pode ver as coisas maravilhosas que temos hoje, mas e aquilo que não foi gravado? Tanta vida na associação de Guru Maharaj e na associação com Gurudeva. Isso é porque essa é uma razão pela qual eu estava muito feliz em ler essa seleção. E eu tenho certeza que Devashish também leria
se ele estivesse aqui hoje, mas eu tive a chance hoje de ler essa seleção do Vulcão Dourado, porque é essa doçura de Srila Guru Maharaj, tudo que ele nos deu, e o que Guru Maharaj, o que Gurudeva nos deu, consistentemente esse aspecto de doçura, e consistentemente dando esse exemplo de comportamento, da honra aos outros, humildade, e quanto Gurudeva enfatizava dia após dia, mas podemos fazê-lo? E Gurudeva, ele mesmo, que é a personificação de humildade e dar respeito e honra aos outros, além da tolerância que um pode dar ao outro, e muitas vezes nós pensávamos, alguma coisa tem que ser feita nesse caso. E Gurudeva dizia, não, Prabhu, nós temos que ser tolerantes. Realmente, algumas coisas que aconteceram e que nós, na nossa modo de calcular, nossa mente calculativa, pensava, alguma coisa tem que ser feita, alguma correção tem que ser feita. E Gurudeva dizia, nós temos que tolerar, nós temos que tolerar. E realmente, coisas muito extremas. Mas Gurudeva, sabe, nós dizemos, lançando o poder. Gurudeva tinha um poder de lança, e em situações contínuas, que eram coisas intoleráveis. Mas Gurudeva dizia para mim, é como eu queria dizer, como eu disse, eu nunca queria disturbar Gurudeva, mas eu tinha que dizer para Gurudeva, com toda a humildade, Gurudeva, eu tenho que dizer isso. Eu não sei se você sabe disso, mas isso. E Gurudeva dizia, Prabhu, eu sei tudo. Eu sei tudo, mas você tem que tolerar. E ele tinha esse poder de lançar esse poder a nós, para que nós possamos tolerar. E muitas vezes Gurudeva podia tolerar coisas que nós consideramos intoleráveis. E realmente, e Gurudeva, muitas coisas aconteceram. É uma história transcendental. Para a maior parte do mundo, não é conhecida. E nem menos é necessário dizer detalhes disso, e fazer disso uma história, mas Gurudeva, a um certo ponto, teve tantas dificuldades chegando para ele, tantos desafios de um lado e de outro, todos os dias algum problema, e Gurudeva estava com muita ânsia, então um dia aconteceu uma coisa muito ruim, e então, na manhã seguinte, eu iria à casa de Gurudeva antes de Mangalarati. Era a hora que eu sempre ia a falar com Gurudeva sobre questões práticas, correspondência, etc. E eu fui até ele, e ele não tinha dormido bem à noite por vários dias. Então, na manhã, Gurudeva dizia, eu não consigo respirar, não consigo dormir, a minha mente está sempre pensando como resolver isso. Então, dia depois dia, ele dizia, eu não consigo dormir, não consigo repousar, acordando às 2h da manhã. E aí, nesse dia que eu estive, nesse próximo dia que eu estive, muito cedo de manhã, Gurudeva estava muito relaxado. E ele disse, ele estava muito relaxado, e eu esperava que ele dissesse uma outra coisa, e aí Gurudeva disse, essa manhã eu estou muito relaxado. Eu tive uma boa noite. Sabe por quê? Porque na noite passada eu me dei conta, eu realizei que todo esse tempo eu estou tentando resolver todos esses problemas, mas com esse caso específico, eu não posso resolver. Eu entendi que não está nas minhas mãos. E aí eu
rezei para Gurudev, para Guru Maharaj, e eu entendi que eu não posso resolver esse problema. Eu orando a Guru Maharaj, dizendo, eu só posso contar com você. Então, quando chegou a esse nível de tantas dificuldades, eu entendi que não era possível que eu resolvesse. E aí eu entreguei nas mãos de Srila Guru Maharaj. E agora eu me sinto com calma e em paz. E essa foi uma experiência super doce que eu tive com o Gurudeva. Então, ele também estava seguindo a vida de um acharya. Acharya significa ensinar com o próprio exemplo. E o quanto ele tolerou era muito superior do que a gente pode imaginar. E o que ele era capaz de penetrar, de nos dar de tolerância. Então, ele dizia, sim, eu sei o que está acontecendo, mas você deve tolerar. Mas a gente já sabe que a gente tem que tolerar, mas a gente se transforma e a gente fica intolerante. Então, acho que eu consegui passar essa mensagem. Não é necessário repetir várias vezes, mas eu queria dizer para vocês essa situação. Ok, queridos devotos, as mensagens de Mahaprabhu, o Messias do amor, o grande Messias do amor. Então, como esse Messias do amor trabalhava, ele distribuía. Ele deixou uma sucessão de Messias de amor. Esse é o Parampara, essa é a linha Vaishnava descendente, que nos dá refúgio. E esses grandes Messias que nós temos no passado imediato, Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, e nós sabemos também da doçura e de todo o amor distribuído por Srila Prabhupada, e nós sabemos também de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, especialmente através de Srila Guru Maharaj, e as suas composições sobre o seu mestre, que dentro ele era cheio, completo de compaixão. E internamente ele era cheio de compaixão, e externamente ele era como um leão. A necessidade de corrigir tantos erros, e ele não tolerava coisas estúpidas, e concepções sem sentido. E ele muito fortemente queria limpar e purificar esses desentendimentos e concepções erradas. Ok, queridos devotos, vocês todos vieram aqui a Londres, de todas as partes do mundo. Alguns de vocês não tenho nem certeza de qual parte do mundo vocês são, porque eu acabei de ver números P027, de que parte do mundo deve ser esse. Mas, queridos devotos, é hora de continuar, e nós temos aqui visitantes que vieram de outras partes do mundo. E eles falam só Hindi e estão aqui. Ela fala Hindi, eu falo Bengali, e nós temos nos entendemos mal, mas nos entendemos. Ok, devotos. Eu aprecio muito os nossos tradutores pelo trabalho maravilhoso de Vraja Sundaresh, que arranjou isso tudo. Adjusted her schedule and come to help us out with the Portuguese translation for our Brazilian section. Agora essa tradução em português. Isso também está sendo gravado, e outros terão a chance de escutar isso tudo, porque é uma segunda-feira e é dia de trabalho, e também no Brasil muitas pessoas vão ao trabalho. Eu sei que muitos devotos não vão ao trabalho, devotos de todas as partes do mundo, mas eu sei que no Brasil eles vão, eles trabalham.
na We'll segunda-feira. keep that as our own observation. Isso eu vou manter como Jai minha Srila própria Bhaktivedanta observação. Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai, Jai Srila Bhakti Rokhok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai, Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Sri Rupanuga Guru Vaga ki jai, all the Sri Chaitanya Saraswata Acharya Brinda ki jai, all Tridandi Sannyasigan ki jai, Anantakoti Vaishnava Brinda ki jai, and especially all the assembled Vaishnavas here seated together with us all in the London temples. Some of you may be seated in one and the other in the other temple. That's not a problem. Same, but different. And to Rasamoi Pandita, to Desculpa Lavanya todos os Bhadevida, devotos so aqui this is sentados, outpatient for us today. e a And all of Rasamoi you, Pandita, e Praneshwari todos Devidas aqui que is fine. deram She's contributos translating to hoje. Spanish. E Praneshwari, Praneshwari not in your Devidasi, usual que está place. You're usually in the top traduzindo left of my screen. em espanhol, você não está no teu lugar usual, você geralmente está aqui na parte esquerda superior da minha tela. E cada um merece os meus respeitos e ser mencionado especialmente. Minhas reverências e meu respeito. Eu também posso dizer mais uma coisa. Queridos devotos, mande um pouco de energia Vaishnava, bons desejos a Devashish Prabhu, porque ele não está com uma boa saúde. Porque nós queremos que ele esteja aqui, mas também queremos que ele não arrisque muito a saúde dele. Então, os seus desejos de vocês, desejo Vaishnavas, a boa saúde de Devashish é muito valioso. Queridos devotos, uma boa semana de serviço. E é maravilhoso estar com vocês. E agora eu tenho que ir aos nossos visitantes que estão aqui, os devotos que estão aqui em Vila Govinda Ashram. E eu vou ter que deixar Londres e voltar para Govinda, para Vila Govinda. Jai, Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai, Madhusudan Maharaj. Well done. Simultaneous translation. Oh, Maharaj. With your blessings, Maharaj. A lot of mistakes I've done, but with the tolerance, as you said, of the Brazilian devotees, Portuguese-speaking devotees, I will try to keep on going. All is appreciated, and Gurudev is happy. This we feel, and this we know, actually. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari.